Olá, seja bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, o programa que explica tudo sobre as eleições americanas e é uma produção Exame e Gauss Capital. A Exame esteve na Convenção Nacional Democrata, em Chicago, e encontrou lá alguns brasileiros que estão fazendo carreira na política americana. Um deles, Roberto Alves, é prefeito de Danbury, uma cidade de 86 mil habitantes no estado de Connecticut, onde há grande presença de brasileiros. Falamos ainda com dois deputados estaduais, Farley Santos, de Connecticut, e Priscila Souza, de Massachusetts. Eles contaram como fizeram para entrar na política americana e comentaram como estão vendo a disputa presidencial dos Estados Unidos de dentro do Partido Democrata. Eu sou Rafael Balago, repórter de Mundo da Exame, e a primeira entrevista que vamos apresentar é com a deputada Priscila Souza, que conversou com o editor Luciano Pado. E hoje nós temos aqui conosco uma participação muito especial no nosso podcast O Caminho para a Casa Branca, uma coprodução da Exame com a Gauss Capital. Eu tenho aqui ao meu lado a deputada estadual Priscila Souza. Ela é deputada estadual pelo estado de Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, que fica mais ou menos na região leste do país, nordeste do país. É um estado bastante democrata, tradicionalmente vota com os democratas, e é um estado que tem uma curiosidade, que tem a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos, inclusive superior à Flórida, se não estou enganado, né, deputada? Sim, nós temos uma população maior latina, existe um pouquinho de uma disputa em Massachusetts, e qual a língua mais falada depois do inglês, se é o português ou o espanhol. Não, fantástico. Quando eu tive a oportunidade de morar em Massachusetts, eu vi que havia pôsteres e coisas sobre vacinação contra a Covid em português na época, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho com ela, porque ela veio desde Massachusetts até aqui em Chicago, Illinois, para poder participar da Convenção Democrata. Eu queria primeiro entender, a gente vai querer entender com ela um pouco o que faz um deputado estadual dentro de uma convenção nacional. Então, deputado, eu já vou adiantando a pergunta. O que faz um deputado estadual de Massachusetts aqui na Convenção Nacional Democrata? Hoje eu estou aqui porque o eleitor latino, o eleitor hispano, latino-americano, é o grupo de eleitor que cresce mais rápido nos Estados Unidos hoje. Então, existe aquele interesse de saber como engajar e como engajar de uma forma produtiva esse eleitor. Nós vimos, ainda mais nós brasileiros, trazendo nossa herança brasileira, né, que muitos dos nossos eleitores começam a votar mais conservador. Mas o fato é que, de acordo com a organização Voto Latino e algumas outras estão dizendo que é porque a forma que nós estamos apresentando os argumentos é uma forma que faz sentido para a mentalidade americana, mas não para a nossa mentalidade. Por exemplo, a questão do aborto. Nós, culturalmente, cremos que o aborto é uma questão privada que se discute em casa. Quando se apresenta o argumento assim, os eleitores latino-americanos entendem que é uma questão pro-choice. Agora, se apresentar da forma tradicional com americanos, eles vão lean pro-life. Entendi. Então, assim, é uma questão muito de tentar enquadrar a narrativa para uma forma de ver o mundo diferente, né? Se eu não estou enganado, a demografia hoje são mais ou menos 65 milhões de latinos, né, hispânicos aqui nos Estados Unidos. Hoje é a segunda maior demografia depois de pessoas brancas, correto? Sim, é o nosso entendimento que essa informação está crescendo ainda e não existem dados suficientes, pelo menos a minha observação sobre o eleitor brasileiro. E temos muitos brasileiros crescendo aqui, tendo filhos, jurando a bandeira, virando cidadãos americanos aqui e eleitores aqui também, e não existem dados suficientes sobre a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos, como eleitor. Perdão. E claro, e qual que a senhora acha que vai ser o papel do voto latino nessa eleição? Com certeza o voto latino, de uma forma ou outra, vai definir essa eleição. Você não tem dúvida? Não tenho dúvida. E de que maneira, dentro, por exemplo, a gente sabe que o modelo americano, ele tem a ver com os estados que são os swing states, que são aqueles que são decisivos pelo próprio modelo do colégio eleitoral. A gente aqui fala muitas vezes sobre eles, mas nesses estados também haverá Arizona, imagino, Nevada também, onde o voto latino vai ser essencial? Com certeza, e até existem assim bolhas de comunidades grandes, hispanas, latino-americanas em Minneapolis, em Indianapolis. Eu encontrei comunidade de tamanho razoável latina em Louisville umas semanas atrás. Então nós estamos vendo esses pequenos que a gente chama de os pockets, né, de eleitores latinos, e eu acho que esses são os mais importantes ainda do que os grupos expressivos nos estados que já são definidos como azul ou vermelho. Perfeito. E como é que faz para engajar esse público? Porque tem uma diferença do voto brasileiro para o voto americano,
que no Brasil o voto é obrigatório, você tem que sair fora e pagar uma multa, eventualmente, se não votar, para poder se regularizar. Aqui você tem que levar o eleitor para sair de casa e votar, né? Como é que vocês estão pensando também em trazer mais pessoas, novos votantes, especialmente agora no momento de mudança de candidato? Olha, eu sou suspeita em dizer e vou começar falando que nós precisamos ter mais brasileiros eleitos a cargos públicos aqui. Por quê? Quando os brasileiros, nossos filhos, se veem nos lugares onde as decisões estão sendo feitas, no campo legislativo, no campo executivo, vai despertar aquela curiosidade e vai ter aquele buy-in não só da próxima geração, mas dos brasileiros que estão jogando bandeira agora também. Perfeitamente. E agora falando um pouco do cenário da eleição em si, tem mais ou menos um mês em que houve uma troca bastante comentada publicamente do presidente Joe Biden, que desistiu de concorrer à reeleição, para a vice-presidente Kamala Harris, que agora vai concorrer, e todo esse evento é feito para confirmar a candidatura dela. A senhora acredita que... Como é que a senhora está vendo essa força? A Kamala Harris, nas últimas semanas, tem estado muito forte nas pesquisas. Como é que vocês estão tentando aproveitar esse momentum que está se criando em torno dela e qual a estratégia para garantir que ela chegue competitiva em novembro? Eu acho que a candidatura da Kamala é um novo fôlego, né, para o Partido Democrata hoje. Eu acho que agora nós temos uma chance bem maior. Tinha muitas pessoas, muitos democratas, até democratas eleitos em Massachusetts, que estavam olhando a candidatura do Biden e votar no Biden, fazer campanha para o Biden, igual tomar xarope. E agora é necessário, mas agora a gente vê uma empolgação, um entusiasmo, as pessoas querem ir votar. Eu estava até conversando com alguns representantes dos sindicatos em Massachusetts que estavam falando: olha, os nossos membros, eu ia votar pelo Biden, os líderes falando, mas eu não sei se os membros do sindicato iam votar, e eu não estava nem com muita moral para obrigar ou incentivar. Agora é diferente, eles estão falando isso. Os trabalhadores, pelo menos de Massachusetts, agora estão empolgados para votar pela Harris. Quer dizer, então uma renovação de espírito um pouco, né? Hoje a gente vai ter talvez um desses representantes do Partido Democrata, que é o ex-presidente Barack Obama, que foi um daqueles que não é um boomer, né, como se diria aqui, que não nasceu nos anos 40. Você acredita que o partido está passando por uma renovação? Se Deus quiser. Não, eu creio que sim. E eu acho que mas tudo vai depender de como é que nós vamos engajar a geração alfa, como é que nós vamos... E eu, assim, continuo batendo na tecla, assim, de maneira até egoísta, nós temos que saber como engajar os latinos. Os latinos, então, são essa demografia muito importante na eleição. E eu queria entender como é que funciona o trabalho da senhora dentro de Massachusetts. A gente sabe que o modelo americano é bastante diferente, os estados do brasileiro, né? Os estados têm muita autonomia. Então, como é que acontecem as discussões dentro da Câmara, né? Vou chamar de Câmara aqui numa tradução literal, uma tradução livre. Como é que funciona o trabalho? A senhora representa um distrito onde tem uma cidade chamada Framingham, onde há uma população brasileira bastante grande, quase coisa de 1/3 da população, né? Sim, e o que é importante aqui é quando os estados têm mais autonomia, Massachusetts é um estado bem azul, né? A gente fala, bem democratic. E o que aconteceu foi depois da presidência do Donald Trump, nós vimos que nós temos que usar essa autonomia para proteger os cidadãos de Massachusetts, especialmente as mulheres. Então, várias coisas foram... tem vindo um trabalho para, o que eles falam, né, codificar algumas decisões da corte para estar na lei de Massachusetts, porque se tiver alguma mudança no Supreme Court, na Suprema Corte, Massachusetts continua sendo o que a gente fala o santuário, né, liberal em tudo. Então a gente fez com Roe versus Wade. Nesse último ano, uma das decisões bem polêmicas, os votos polêmicos que nós fizemos foi a gun control, que foi o porte de armas, que nós mudamos as leis para criar mais segurança, na minha opinião. Então coisas assim... nós estamos usando a autonomia do Estado para criar esse santuário. Sim. E como é que a senhora vê o fato de os Estados Unidos hoje ser um país bastante polarizado, né? Então, você se referiu a Massachusetts sendo esse santuário, um pouco de uma visão mais liberal do mundo. Como é que faz para conversar com outros stakeholders políticos aqui para chegar no meio termo, e inclusive com os republicanos?
Tudo, a minha opinião é sempre criando coalition, né? Você começa de onde você concorda e começa a divergir daí e ver onde é que você acha o comum acordo. Eu tive um preview, né, do que estava acontecendo aqui 2 semanas atrás, que a gente estava em Louisville, que teve o NCSL, que é uma convenção dos deputados estaduais, dos senadores estaduais, e lá você lida com gente de qualquer jeito. E tem vários painéis, então algumas discussões aconteceram lá e eu acho que, tipo assim, foi boa prática para a gente vir aqui e engajar numa escala maior. Perfeito. E quais são os planos agora? A senhora já está no seu segundo mandato, né? No primeiro. Então, a senhora está no final do seu primeiro mandato. Quais são os planos agora da carreira política e, de maneira geral, dessa comunidade brasileira que você se referiu? O que ela pode pensar também e aspirar a novos cargos aqui? Em Massachusetts nós somos 3 deputados estaduais brasileiros, em Connecticut nós temos mais um, e nós temos conversado entre nós 4 como é que nós vamos juntar as forças, trocar. Todo mundo aqui está terminando o primeiro mandato, menos o Danilo. Então é meio trocando as figurinhas agora, o que funcionou, o que não funcionou, o que nós podemos fazer, como é que nós podemos recrutar outros brasileiros para se candidatarem e até descobrir quem mais está fazendo. Hoje eu descobri, por acaso, a primeira brasileira, conheci a ser membro do DNC. Então, assim, descobrindo e criando a nossa própria coalition. Em Massachusetts, nós estamos agora tentando criar o Brazilian Caucus dentro da Câmara Estadual. E então é isso, e vai continuar esse trabalho de formiguinha. Então, encaminhando essa entrevista também para o final, queria saber como é que está o preparativo para a campanha desse ano, deputada. Graças a Deus, essa campanha tem sido mais tranquila. Tem campanha, estou em campanha de reeleição, porém não tem concorrente. Então, nós estamos usando esse tempo para ajudar outras campanhas. Tem uma das nossas colegas, outra deputada lá, que está com a concorrência. Então, nós estamos juntando as forças para ajudar ela a ser reeleita e usar esse tempo, essa oportunidade para recrutar outros candidatos ou começar a preparação, pegar brasileiros, né, para eles observarem as campanhas, como é que funcionam. E agora, para daqui a 2 anos, se Deus quiser, eles estão prontos para candidatar. Não, perfeito. Só fazendo um preâmbulo, porque ela está falando que o voto nos Estados Unidos ele é distrital. Ele, diferente do estado do Brasil, onde todo um estado concorre pelas vagas que estão, aqui cada distrito. Então, quem se apresenta para representar o distrito é que vai concorrer. No caso dela, não há uma concorrência, porque não conseguiu se formar uma chapa competitiva, muito provavelmente, para concorrer com a senhora, né? Se Deus quiser, porque eu estava fazendo o trabalho direitinho. Isso é verdade, sempre. E queria perguntar, você abriu o caminho aí para uma possibilidade para outros brasileiros que imigraram para os Estados Unidos, né? Seja por pai, mãe, que vem para cá. Como é que foi a sua trajetória para chegar até aqui e virar deputada estadual de Massachusetts? Olha, como a gente fala, qualquer bom empreendimento, né, na vida acontece quando você se apaixona com um problema. Começou quando Framingham virou uma cidade e existia alguma dúvida de como é que eles estavam tratando a comunidade imigrante no processo da cidade virar de um town para uma cidade que mudou a forma do governo. Então resolvi me candidatar às minhas primaveras dos 28 anos, dei uma doida e candidatei para a prefeitura de Framingham. Claro que eu perdi e daí eu continuei me engajando. Depois eu participei do School Committee como um tipo de vereadora. Depois virei, e era uma câmarazinha de vereadores que eu virei presidente, a primeira imigrante, e aí foi virando uma bola de neve. E qual é o futuro dessa bola de neve, deputada? Olha, não sei. A maioria dos dias eu ainda estou surpresa toda vez que eu entro lá na Câmara e eu penso, poxa, de patinha pro mundo, hein? Estamos aqui na Convenção Democrata com Farley Santos, que é deputado estadual por Connecticut, que tem origem brasileira. Farley, queria que a senhora estivesse conversando com a gente sobre como tem visto nessa convenção aqui e como a troca de candidatura, com Kamala Harris assumindo a candidatura presidencial, como que isso mudou os rumos da campanha na sua visão? Sim, obrigado. Olha, tá tendo um ânimo aqui que estava faltando no nosso partido, sabe? Então, com essa troca de chapa aí, trouxe aquela felicidade para o partido, aquela esperança, sabe, que nós precisamos, sabe? Não é que o presidente Biden tenha feito um mau trabalho, eu acho que ele fez até um bom trabalho, mas é só um ânimo do povo americano mesmo, nós que somos cidadãos e podemos votar, né? Aquela ansiedade de poder votar para uma pessoa nova e não ter a mesma chapa dos 4 anos atrás, né? E também a idade do presidente fez parte disso. Então, com a Kamala Harris e o Tim Walz como vice-presidente, trouxe aquele ânimo, nós estamos muito felizes com essa troca.
E como que Kamala Harris, né, vice-presidente, poderia atrair, né, mais votos em Connecticut, especialmente na comunidade imigrante, né, e a comunidade brasileira por lá, na sua visão? Olha, eu acho que a história dela, né, sendo os pais dela imigrantes também, faz uma grande diferença nisso. A gente pode reconhecer nela a nossa história também, sabe? Então eu acho que isso ajuda bastante. E queria contar um pouco para o nosso público como é que o senhor entrou na política, né? Ou seja, como que chegou até esse passo de se tornar deputado estadual por Connecticut? Sim. Então eu sou até nascido no Brasil, nasci em Minas Gerais, vim para cá com 7 anos. Minha família sempre esteve envolvida na política lá no Brasil e aqui para mim foi fazer parte da comunidade, sabe? Meu pai sempre dizia que esse não era o nosso país de nascença, mas nós temos que tratar como se fosse e tentar ajudar as pessoas o máximo possível. Fui o primeiro brasileiro eleito no estado de Connecticut em um posto oficial, né, da cidade. Fui eleito vereador com meu amigo Roberto Alves também e fui eleito o primeiro brasileiro deputado estadual do estado também e de novo é só para tentar ajudar, fazer a nossa parte para a comunidade. E quais são as principais demandas da comunidade brasileira em Connecticut hoje e quais são as principais bandeiras que o senhor tem buscado no seu mandato? Olha, para mim foi muito importante falar sobre a história do brasileiro, sabe, aquela história de imigrante, ir para a capital do nosso estado, em Hartford, né, e falar sobre aquela história, dizer o que nós estamos precisando como os imigrantes, né, para nós é o quê? É uma boa educação para os nossos filhos, é trabalho, sabe, tendo aquela assistência do governo quando a gente precisa mais e também poder viver no estado que tem muitos serviços, né? E também fazer mais um pouco fácil para a pessoa conseguir o dia a dia da vida dele, né? Então, essa foi o meu objetivo, indo para Hartford, a capital do nosso estado, né? E batalhar para o povo, os trabalhadores, né? E que é o nosso povo que vem do Brasil, que migra para cá porque tem uma necessidade. A minha família veio para cá por causa da necessidade financeira, sabe? Igual vários que aqui vivem. Então, para mim é muito importante representar eles no nosso estado. Como que você vê esse fluxo de imigração hoje, né? Números têm sido muito altos aqui de mais imigrantes vindo para cá, mas como tem sido essa chegada, né? Como está esse fluxo na sua região lá em Connecticut? Olha, para nós não temos visto tanto fluxo assim, né? Ou muitas pessoas chegando. Se for ver direitinho, os números nos últimos meses têm caído bastante, né? De imigrantes vindo para os Estados Unidos. Então, para nós lá, somos uma comunidade muito diversa, sabe? Na nossa high school, nossa escola lá, se falam 57 línguas, então somos uma comunidade que aceita as pessoas de braços abertos. Mas ainda também temos agora o primeiro prefeito brasileiro na história da nossa cidade, então as pessoas se sintam em casa, vamos supor, na nossa comunidade. Assim. E vocês têm planos para a política no futuro, enfim, até, né, enfim, o senhor está como deputado estadual agora, já pensa nos próximos passos, enfim, pensa em seguir na carreira política? Olha, sinceramente, eu nunca pensei que um imigrante que era ilegal chegaria até esse ponto como deputado estadual, sabe? Então, por enquanto, eu estou focado nessa parte da minha carreira e se tiver uma oportunidade no futuro a gente vê, mas por enquanto eu estou bem feliz sendo deputado e representando o nosso povo na nossa cidade. Você disse que sua família atuava na política também no Brasil, né? Quais as diferenças que o senhor viu entre a política brasileira e a política americana, né, estando mais perto de tudo? Olha, no Brasil, nós temos um sistema bom, mas a corrupção no Brasil é uma coisa que sempre foi um problema, né? Então, mesmo quando os meus avós eram prefeitos da cidadezinha de onde que nós viemos, do interior do Rio, de Minas Gerais, ouvia esses casos, né? Aqui é bem mais difícil para as pessoas serem corruptas, sabe? Para as pessoas que estão assistindo, um deputado estadual aqui não é remunerado no jeito que é no Brasil, sabe? Então, é um salário muito pouco, a pessoa tem que ter outro tipo de carreira, igual eu tive e tenho atualmente. Então, fica mais difícil para ter aquela roubalheira de dinheiro, vamos supor assim, sabe? E a corrupção é menos. Então, o sistema em si mesmo não aceita uma coisa dessa. E qual carreira que o senhor tem além da política? Então, antigamente eu trabalhava no banco, sabe? Eu era vice-presidente de um banco, atuei lá por 16 anos e quando o nosso novo prefeito foi eleito, ele me trouxe para trabalhar na equipe dele e o que eu faço é desenvolvimento da econômica da cidade. Mais algum ponto que você acha importante comentar sobre a convenção, sobre a sua carreira, que a gente não tenha citado? Olha, o que eu peço para as pessoas que estão assistindo isso é que votem, aqueles que podem votar, que são
use esse poder que você tem para votar. E pense no futuro que nós temos que ter, ou queremos ter, sabe? Seguindo a nossa série de entrevistas com políticos de origem brasileira que atuam aqui nos Estados Unidos e que estão na Convenção Democrata, estou aqui com o Roberto Alves, que é prefeito de Danbury, em Connecticut, uma cidade que tem uma comunidade brasileira forte, e que foi o primeiro prefeito a ser eleito nessa cidade, prefeito de origem brasileira, a governar Danbury. Minha primeira pergunta, assim, como que foi fazer essa campanha, né? Ou seja, como que o senhor entrou na política local lá e como foi fazer essa campanha para ser eleito na cidade? Foi uma luta. Eu ganhei em 2023, mas concorri para ir na política, o mundo político começou em 2017. Em 2017, eu consegui virar cidadão americano. Eu sabia que eu queria ajudar a comunidade imigrante, dar uma voz para todo mundo que eu vi que não tinha voz, ainda mais no clima político daquela época nos Estados Unidos. O processo não é rápido, né? Então começou para mim, foi forte, foi na primeira tentada do Trump para ser presidente. E tudo que a gente estava escutando naquela conversa, do que ele está falando de imigrante, ser criminoso, né, vendedor de drogas, estuprar mulher. E eu fiquei, a palavra não é irritado, mas eu estava pensando quando foi criado em um bairro imigrante e todo mundo trabalhador querendo o melhor para as famílias dele. Isso não é verdade, isso não é a história imigrante. E isso com outras situações na minha cidade, problema de educação, as ruas, a pressão de trabalho, muita coisa, foi o que começou a me empurrar para envolver. Consegui o cidadão, em 2017 concorri para vereador, perdi. E fiquei na luta, porque eu tinha uma base, uns amigos que também estavam fortes lá, meu amigo agora deputado estadual Fábio Santos, e a gente continuou essa luta. Em 2019 concorri para vereador de novo e a gente ganhou. E mudar uma história, sendo os primeiros, não o primeiro imigrante, mas uma história política em Danbury, que era 22 anos, poder republicano. E para a gente ganhar vereador em 2019 foi uma grande vitória, porque eu concorri para a cidade toda, para representar a cidade toda vereador, e fui o que consegui mais votos no lado democrata. As pessoas não esperavam isso. Isso, meu envolvimento, o meu envolvimento na política, eu concorri para prefeito em 2021, perdi, mas foi a eleição mais perto em 20 anos. E fiz um nome no Estado. Eu estava também parte do Partido Democrata do Estado, o Treasurer, desculpa, que eu estou aqui desde 5 anos, o tesoureiro do Partido Democrata do Estado de Connecticut todo. E concorri de novo em 23, ganhei, foi uma vitória enorme, conseguimos virar todo o nível da política lá para o Partido Democrata de novo na nossa cidade. E pronto, estamos lá, porque eu sei, o brasileiro, o português, o imigrante é trabalhador. Eu quis contar essa história e representar a nossa comunidade. O que você acha que se deve a essa vitória, né? Ou seja, que tinha 22 anos de domínio republicano, quais os fatores que levaram, né, o senhor a conseguir esse cargo e fazer essa virada? Aquela alma de trabalhador. A gente está aqui há muito tempo e nunca desiste. Os tempos foram difíceis para imigrante. Eu penso na minha mãe e meu pai, quando a gente era criança aqui, a vida não foi fácil para eles. Quando a gente veio do Rio de Janeiro para aqui, a minha mãe estava com trabalho decente, a contabilidade, mas a vida estava difícil lá. E vieram aqui para limpar chão, limpar banheiro, trabalhar na construção. E a vida não foi fácil para eles. Eles nunca desistiram para dar uma vida melhor para mim, para minha irmã. Minha irmã é empresária com sucesso aqui. Eu, antes de ser prefeito, eu não entrei nessa vida porque eu queria, não tinha outra opção. Eu era engenheiro técnico, estava com o meu time de vendas na companhia que eu estava, uma companhia global, viajava o mundo todo. Mas eu parei isso tudo porque eu vi uma necessidade e uma oportunidade de dar essa voz pela minha experiência. Uma pessoa que está aqui de 5 anos, criado ilegal nesse país, consegui virar isso com a minha família e agora ter essa oportunidade é um orgulho meu, orgulho da minha vida estar aqui fazendo isso. E no dia a dia como prefeito, qual que é o seu principal desafio hoje e o que o senhor quer fazer na cidade, né, para transformar Danbury? A dificuldade que a gente entrou, a gente sabia que estava mal, mas estava pior do que a gente pensou, era o orçamento da cidade e a situação financeira. Eu entrei, desculpa agora o meu tá aqui, né, certas palavras, não sei, a gente estava trabalhando com o nosso audit. O quê? Desculpa. A auditoria, desculpa aí para todo mundo do lado da câmera, a auditoria estava atrasada por mais que 2 anos. A de 2022 não estava completa, a de 2023 não estava completa e a de 2024 está indo e a gente entrou lá. Isso dá um efeito enorme na cidade. As pessoas os empréstimos que a gente consegue da organização, o nível dos juros que a gente tem que pagar, e a gente conseguiu começar a limpar isso. Já completamos de 2022 em 6 meses, estamos em caminho da 2023 para fazer em menos de 6 meses para conseguir acabar a 24. Estabilizando a situação financeira, a gente pode fazer muito mais. A gente tem problema com as finanças da escola lá, a gente tem a cidade que investe em um mínimo, o último no estado
estado todo de Connecticut em estudante, mas também tem a cidade com a base com mais imigrante. Então a história que a gente contava era essa. Quem estava no poder não tinha essa história, não era imigrante. Então não estava investindo, não tinha estudante nas escolas públicas. Eu tenho 2 filhos nas escolas públicas de Denver. Os outros prefeitos ou não tinham os filhos ou tinham eles nas escolas que era particular. E a gente está mudando isso. A energia é ótima, muito de novo. Vou falar de novo, eu nunca fico cansado de falar isso. É o orgulho da minha vida conseguir e ter a oportunidade para representar a minha comunidade como prefeito. E agora falando da convenção e da eleição desse ano, né, a gente teve a troca de chapa, saiu o presidente Biden, entrou a vice-presidente Kamala Harris. Como que isso mexeu na campanha, na sua visão? E como que a Kamala agora pode atrair mais eleitores, né, na sua cidade, especialmente eleitores de origem brasileira lá? A mudança foi energia. A energia, você vê pelo país todo que mudou. Estava todo mundo um pouquinho cansado com o Biden. Eu próprio já estava assinando, botar meu nome que ele tinha que sair como posição executiva no partido. E eu também sou parte do Rules Committee, do Comitê das Regras, do DNC, dessa convenção toda. E tinha essa voz eu ia usar. Mas ele fez a coisa certa e saiu. A energia que virou é ótima. E o que conseguiu a Kamala entrando agora política no final do dia é para ganhar. A gente tem que ganhar. Não pode fazer o governo que a gente quer sem ganhar. E o que ela fez, porque tinha tanta pessoa, não estava prestando atenção, botou uma base nova que a gente precisa para mudar os nossos números para o Partido Democrata. E o que eu gosto é isso, porque o Partido Democrata é uma coleção de pessoa. E o que eu vejo é uma coleção de pessoas que a gente não tem que se entender 100% das vezes, porque quando eu converso com você, você não vai ter tudo que eu quero 100%, mas eu tenho que te escutar, ter com respeito e o Partido Republicano é o outro lado disso, não é, aquilo é um culto. Você falou, acabou, é religião e nunca tem mais nada. E isso não é nenhum jeito de governar. E com a Kamala a gente tem isso, e essa energia, essa juventude está entrando, está vendo que é uma coleção, que eles também vão ter uma voz. Então o importante é as pessoas saírem para votar, para a gente conseguir ganhar e ficar com essa trajetória que a gente está agora. Mas o importante não é só votar. O importante é os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos, se podem votar ou não, porque eu comecei nessa vida política ajudando, eu não podia votar. Mas eu já estava ajudando, eu era voluntário. Você pode bater em porta, você pode escrever carta para candidato, você pode você fala inglês, você pode pegar o telefone, ligar e ajudar. Você pode ir para o escritório da campanha da sua cidade, onde você mora, você pode ajudar. Que não é só votar, é ajudar pessoas para votar também. Isso é o que eu estou aqui pedindo para todo brasileiro que está assistindo isso aqui, mora aqui, que tem amigos, vizinhos, saem, ajuda eles a entrar nesse sistema também. Nunca sabe, pode até ser prefeito um dia. Cuidado que às vezes é bom, às vezes é um pouquinho chato. Não, eu gosto muito. E para encerrar, eu só queria falar um pouco mais sobre seus planos, né, para a reta final da gestão, né, e também na sua carreira política, se você pensa em seguir na carreira, buscar outros passos mais para frente. Olha, eu entrei nisso, tem um problema na minha cidade que eu quero ajudar, então eu quero resolver esse problema. Se a oportunidade vir no futuro, eu ia mentir para você para falar que não ia pensar, né? Porque a gente gosta de servir. De novo, aquele orgulho que eu tenho, mas é um trabalho que enche a alma, né? Antes eu fazia um trabalho, eu gostava, viajava o mundo todo, minhas experiências ótimas, mas isso aqui, você vê no resultado, ajudando uma pessoa na sua cidade, é uma coisa que eu não consigo comparar por nada. Então eu estou bem contente sendo prefeito, quero ser prefeito há algum tempo, pena que é a eleição, né? Não pode garantir nada, mas vou lutar e meu trabalho mostra o resultado. Se a população gosta, eu vou estar lá há algum tempo. Se a oportunidade vir para fazer outras coisas, também eu vou olhar na época, mas só estou na prefeitura 9 meses, então não estou pensando nisso por alguns anos e a minha esposa ainda está contente de escutar isso agora não. E se eu te acompanhar as conversas aqui dentro, as conversas internas dentro da Convenção Democrata, quais são os principais desafios, né, que o partido tem visto para a Câmara conseguir ganhar a eleição de fato? É duas. O que a gente vê, o que eu vejo, ninguém sabe quem ela é bem. Isso aqui é energia, tá? Você pode ver, mas não teve tempo para ela contar a história dela. Então, a gente sabe que ela está lá com o Joe Biden. Estão tentando, esse essa semana, estão começando a contar aquela história dela, que ela é advogada, era attorney general, o vice-presidente, tudo que ela está fazendo, porque muita população não sabia. A realidade é essa. Ela era vice-presidente, mas ninguém podia faltar no dedo o que ela fez mesmo. Então, contar essa história para os Estados Unidos. O outro é
Os números estão bons agora, em agosto, né? A gente está dia 21 de agosto, a eleição é em 2 meses. Então, muita coisa pode mudar. Como é que a gente conseguir? Essa energia tem que ficar, né? Então, por isso que eu falo aqui para as pessoas que querem apoiar, para ajudar, que a gente não pode perder isso. Agora estamos contentes. Em 2 semanas, 3 semanas, vai sair número que não vai estar tão bom. Mas isso é normal no processo de eleição. A gente tem uma oportunidade para ganhar, a oportunidade está aqui na nossa cara, a gente tem que abrir aquela porta para entrar, mas temos que trabalhar para chegar lá. Esses são os 2 desafios. Este episódio especial do Caminho para a Casa Branca fica por aqui. Voltamos semana que vem. Você pode seguir diariamente as notícias das eleições americanas no site exame.com e em um canal no WhatsApp. O link para o canal está na descrição deste vídeo. Até a próxima!